Fala, meu povo! É nóis de volta aqui, mais um trecho do 63. Tá bom? Passei Rurópolis. Ah, passei 2 pedacinhos de chão já ali pra trás. Ah, devia ter gravado, Domecq. Eu sei, mas não gravei. Vou gravar agora. Tá bom, e mais pra frente tem chão de novo. É só os trechinhos pequenininhos, coisa boba. Meu povo, eu agora há pouco aí, a hora que eu parei ali em Rurópolis, parei pra comprar uma água e pra almoçar. Aí eu tô num grupo aí, um grupo pequeno aí. É tudo tranquila, todos motoristas. A galera tranquila, bom de lidar. Tem gente de vários lugares do Brasil aí. E lá do Rio Grande do Sul só eu. Tem gente de Minas, tem de São Paulo, tem lá do Mato Grosso, mas a maioria é da Bahia e alguns aí, Pernambuco, Paraíba, Ceará, a galera mais do Nordeste aí. Aí alguns gatos pingados que é de outros estados, mas a maioria é todo o povo do Nordeste ali, tá? São todos muito gente boa, se ajudam um monte quando precisa de alguma coisa. Se algum colega aí teve algum problema, precisar de uma ação aí para ajudar, eles se ajudam. Então é um grupo bem legal, bom grupo, não tem do que reclamar. Só que hoje não. Eu faz um mês quase que eu não falo no grupo, porque eu tô escutando aí direto umas besteirinhas, né, em relação ao povo do Sul, tá? Só que hoje foi a gota d'água pra mim. Como eu já falei, eu sou do Rio Grande do Sul, moro no Pernambuco e não faço distinção de nenhum dos lugares. Tá? Pra mim não tem diferença nenhuma, além da cultural, tá? Cada região com a sua cultura, tá? Mas em termos de pessoa, de gente, ser humano, pra mim é tudo igual, tá? O que não presta lá não presta aqui, o que presta lá presta aqui. Então pra mim não tem distinção nenhuma. Só que aí tem vamos dizer assim, um senhor, tá? Ele não gosta muito do pessoal lá do Sul, tá? Ele já tem um histórico aí de não gostar do povo lá do Sul. Eu me dou bem com ele, conheço ele pessoalmente e tudo, tá? Mas hoje ele extrapolou todos os limites do aceitável. Aí o povo fala, ideologia política e tal. Tem, lógico que tem. Aí eu vou mostrar pra vocês que tem. A maioria desse pessoal aí do grupo é petista, mas até aí tudo bem, nada contra. Cada um vota em quem acha que é melhor pra si, né? Tem bolsonarista? Tem cirista? Tem. Então é um grupo que não dá muita discussão por causa de política, tá? Às vezes sai a discussãozinha, normal, isso é um grupo, né? Sai a discussão, uma coisa assim. Só que hoje, tá, eu acabei falando porque eu já tava achando demais os comentários a respeito do que aconteceu lá no Sul. Aí, principalmente depois que saiu um comentário em específico. Por que eu tô falando em específico? Porque o povo tá doente
por conta de político. Por conta de político. Não é por conta da política em si, mas por conta do político. Seus políticos de estimação, tá? Por isso que eu falo, e tenho absoluta certeza do que eu tô falando, que o Brasil não vai pra frente por causa disso, tá? É por conta desse fanatismo, tá? É por idolatrar tanto uma pessoa, independente de qual seja o lado ou a pessoa, tá? Vou deixar bem claro. Pra mim, todo tipo de fanatismo é doença. Mas vamos lá, o que que ele falou? Ah, porque 90% dos gaúchos não prestam, deviam morrer todos. Foi bom o que aconteceu lá pra eles verem que eles não são melhor do que ninguém. Porque todos os gaúchos se acham superiores aos outros. Não, mas peraí. Por quê? Qual é que é o motivo de estar falando isso? Não, porque o gaúcho, onde ele chega, fala, não, peraí. Tem gaúcho que não vale nada. Tem baiano que não vale nada. Tem paulista, mineiro, carioca, mato-grossense, sul-mato-grossense, cearense. Tem em todo lugar. Todo lugar tem. Agora dizer que 90% da população lá do estado não presta, que teria que todos morrer porque são todos preconceituosos. Aí eu fiz uma pergunta pra ele: o que que tu tá fazendo agora? É o quê? Como é que se chama isso aí? Não é porque não é segredo pra ninguém que eu não gosto lá do povo do Rio Grande do Sul, dos gaúchos. Falei, então tu é preconceituoso. Tu é xenófobo. Ah, nem sei o que é isso. É o preconceito pela região da pessoa. Xenofobia, tá? Então não venha falar que gaúcho é preconceituoso porque tu é igual. Pra mim, a pessoa que ela fala mal de uma região sem conhecer, ela é doente, tá? Ela não deveria nem abrir a boca, porque não conhece a região para estar falando. Aí um outro se intrometeu e falou: tu tinha que calar era a tua boca, ficar quieto, porque o cara tá certo, os gaúchos não prestam. Eu falei, não, peraí, calar a boca não. Nem meu pai, que era meu pai, me mandava calar a boca. Quem que tu acha que tu é pra tá me mandando calar a boca? Tu não é melhor do que ninguém. Tu não é melhor do que esses gaúchos que vocês falam tanto, que falam mal do Nordeste. Vocês são iguais. Pra mim, todos são iguais. Todos. Independente do estado ou região que vivam, tá? Pra mim, todos são iguais. Tem o bom, tem o ruim. Isso tem em todos os lugares. Defendo o pessoal do Sul, sim. Defendo porque eu sou gaúcho com muito orgulho, tá? Tenho muito orgulho de ter nascido no Rio Grande do Sul. Como eu teria o maior orgulho do mundo de ter nascido em qualquer outro estado do Brasil. Aí o cara vem falar: o que tu tá fazendo no Pernambuco? Por que tu veio morar no Nordeste então? Por que tu não volta lá pro Rio Grande do Sul? O que tu tá fazendo aqui? Falam mal. Falei, de novo tu tá falando que falam mal. Eu nunca falei mal de um lugar que eu não conheço, tá? Eu aprendi isso desde cedo. A gente só toma a conclusão, a gente só tira as nossas conclusões depois que a gente conhece, seja uma pessoa ou um lugar, ou um produto, o que quer que seja. Ah, eu ouvi falar, ah, eu acho, achar e falar porque ouviu é ser idiota, tá?
Essa é a minha opinião. A pessoa que ela fala de um determinado lugar sem nunca ter colocado os pés lá, ela não passa de uma pessoa cretina, medíocre, tá? Defendo o Nordeste, porque eu moro no Nordeste. Se alguém falar mal, sem me vir com algum argumento plausível, eu vou defender sim. Da mesma forma eu vou defender o meu estado, que é o Rio Grande do Sul. E outra, a minha certidão de nascimento, ela tá escrito lá, naturalidade, brasileiro. Melhor, nacionalidade, brasileiro. Naturalidade, aí vem o meu estado e a minha cidade. Mas, acima de qualquer coisa, eu sou brasileiro. Ou seja, eu tenho o direito de morar em qualquer região federativa brasileira, independente de qual seja. Ninguém tem o direito de falar de onde eu estou morando ou porque eu fui morar naquele lugar. Ninguém. Nós vivemos num país, por enquanto, livre. Por que eu falo por enquanto? Até hoje nós somos livres para expressar as nossas opiniões e para transitar em qualquer região do nosso solo brasileiro, tá? Amanhã eu já não sei, eu falo pelo hoje. O meu direito de ir, vir, estar e permanecer, eu tenho ele e todos têm ele perante Constituição. Então isso cabe a cada um saber o motivo pelo qual está morando em determinado lugar. E não diz respeito a outras pessoas, a terceiros, no caso, tá? Mas enfim, aí como eu até perguntei pra ele, se 90% do povo gaúcho não presta, e eu pra mim, eu tenho que todos são iguais, então 90% da população brasileira não presta. Falei, eu acho que tu tá errado, vamos fazer o contrário, vamos tirar 90% e vamos botar só 10% nesse não presta. Não, porque os gaúchos 90% não presta. Ah, mas tu tá dentro dos 10%, Domecq. Por que tu tá discutindo com o cara? Outro participante do grupo. Eu falei, cara, se eu chegar e falar, tu é baiano? Sou. Se eu chegar e falar que 90% dos baianos não prestam, o que tu vai me dizer? Não, peraí, então 90% da minha família não presta? Como eu mesmo falei, dentro da minha família eu tiro 10%, não vale nada. 10% não vale o que come. Mas os outros 90% são todos pessoas trabalhadoras, sustentam suas famílias com um trabalho digno e honesto. E eles não têm o porquê tá dentro desse padrão que eles inventaram. Aí o cara vem e me fala assim, porque lá no Rio Grande do Sul 90% é bolsonarista, então pode morrer tudo. Eu falei, engraçado, né? Quando o sul da Bahia tava embaixo d'água, saiu muita comida lá da região sul para ajudar o pessoal da Bahia. Aí naquela época o gaúcho prestava, agora não presta mais. Só porque a maioria do povo lá é bolsonarista. O que tem uma coisa a ver com a outra? Como eu já falei, vou repetir, independente de viés político, eu não tenho político de estimação. Não sou bolsonarista, não sou petista, não sou cirista, eu sou brasileiro.
A partir do momento que o político, seja qual for, estiver fazendo o correto e o bem pela nação, eu estarei aplaudindo de pé. E a partir do momento que estiver fazendo uma coisa que prejudique a nação, eu estarei criticando de pé. Ah, mas tu não votou, tu não tem direito de reclamar, tu tem que ficar quieto. Não, mas peraí. Por eu não ter votado, eu não tô pagando imposto? Eu não tenho direito de reclamar? Eu não sabia que o atual presidente baixou um decreto onde que quem não tivesse votado nele não pagava imposto. Porque aí eu vou cobrar, porque eu pago. Pago e não é pouco. Aí qual é que é a lógica disso? Isso que eu não entendo. Qual é que é a lógica? Se eu pago imposto, eu tenho todo o direito de reclamar. Acabei de sair do mercado ali, eu paguei imposto. Comprei as coisas que eu tinha que comprar ali, eu paguei imposto. Aí por que eu não tenho direito de reclamar? Então eu acho o seguinte, pessoal. Opinião, ela tem que ser respeitada, tá? Agora, ofensa não. A partir do momento que a pessoa estiver faltando com respeito, ou seja, a partir do momento que o direito da pessoa invadiu o teu direito, aí a gente não pode ficar quieto, não pode ficar calado. Ah, mas nada a ver, Domecq, tu discutiu por besteira. Não, eu não discuti. Tanto é que depois a gente tava conversando numa boa, eu e o mesmo cara. Eu não discuto, eu não brigo. Eu simplesmente, eu faço uma coisa que eu acho que todos deveriam fazer para ter um convívio melhor em sociedade. Apesar de não aceitar a opinião, eu tenho que respeitar. Se eu não concordo, eu vou argumentar. Mas eu vou argumentar sem ofender a pessoa. Aí é outra coisa. Eu tenho que expor o meu ponto de vista para essa pessoa. Não é com o intuito de querer modificar o ponto de vista dela, mudar a opinião dela. Eu não tenho direito de querer mudar a opinião de ninguém. Agora a pessoa tem que ouvir o meu ponto de vista, a minha opinião, e aí tirar a conclusão dela em si, baseado no que ela pensa e no que eu penso. Aí, ó, falei, é só uns trechinhos, mas às vezes a gente não sabe onde é que tá, não tem placa, mas ainda bem que o trecho aqui é bom, tá cheio de buraco. Aí pra frente tem a ponta de madeira. Mas vamos voltar ao meu assunto. Então eu não concordei, expus o meu ponto de vista a respeito do que eles estavam falando. Tanto é que teve pessoas que deram ao meu favor, tá? Inclusive, como ele mesmo falou, o que tu foi fazer morar no Nordeste? A mesma pergunta eu faço então para quem foi morar no Sul, quem é nordestino e foi morar no Sul. Qual é que é o motivo que faz uma pessoa mudar do estado para o outro? Eu posso falar dos meus motivos, eu não posso falar dos motivos dos outros. Ah, mas tu tá morando lá no Nordeste, é porque tu foi procurar melhora pra ti, porque tu foi trabalhar em algum lugar que... Não,
até hoje, 21 anos trabalhando com caminhão. Eu trabalhei para 2 pessoas que são do Nordeste. 2. Uma que era ali do Rio Grande do Norte, mas tá morando em São Paulo há décadas. Tanto é que a gente não deu certo. Não tô mais trabalhando com ele, então é sinal que não deu certo. E para um dos piores patrões que eu tive até hoje, tá? Que foi da Bahia. Na minha opinião, pra mim foi um dos piores. Ele pode ter tido muito motorista que achou ele o melhor patrão do mundo. Pra mim ele foi um dos piores. E eu sei por que eu falo isso. Eu sei o que eu passei trabalhando pra ele. Só que isso não vem ao caso. Então eu trabalhei para 2 pessoas do Nordeste porque não deu certo pra mim. Um foi um dos piores da minha vida, o outro foi muito gente boa. Esse lá de Natal foi muito gente boa. Trabalhei com ele emprestado, na verdade. Eu não trabalhei pra ele. Ele comprou o caminhão que eu trabalhava e até chegar o caminhão que eu ia trabalhar, o caminhão novo que o patrão tinha comprado, eu fui trabalhar emprestado. Eu trabalhei 4 meses para ele emprestado. Ele não tinha motorista, comprou o caminhão e não tinha motorista. Tanto é que depois me fez proposta para mim ficar trabalhando para ele. Eu que não quis, porque eu já estava trabalhando com outro cara. Arrumei um motorista para ele, conhecido, que estava precisando de serviço. E o cara foi e trabalhou para ele mais, acho que 1 ano e pouco, 2 anos. Mas esse da Bahia foi vamos botar assim numa escala, do pior pro melhor. Ele foi, eu acho que o 3º pior patrão que eu tive na minha vida. Ele só perdeu para um lá do Mato Grosso e agora, pasmem, para um gaúcho que não valia nada. Que aquele até pra justiça eu tive que ir com ele. Então, porque eu tive um patrão lá do Rio Grande do Sul que foi o pior patrão da história da minha vida, eu tenho que falar que todos os donos de caminhão lá do Rio Grande do Sul não prestam? Todos são ruins? Muito pelo contrário, a maioria dos que eu trabalhei eram muito gente boa. A maioria, não todos. Já trabalhei para patrão ruim no Rio Grande do Sul? Já. Lógico. Ser humano. Nenhum é igual ao outro. Já trabalhei para mineiro. Já trabalhei para catarinense. Já trabalhei para paranaense. Hoje eu trabalho para um paranaense que mora no Pernambuco também. O baú que eu tava antes de ir pro tanque, eu trabalhava para um gaúcho que mora no Pernambuco há muitos anos. Agora, para empresas ali do Nordeste, que sejam do Nordeste, eu só trabalhei para um. E foi esse da Bahia. Então aí eu vou julgar que todo baiano não presta baseado na minha experiência com ele? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O caráter não tem nada a ver com a região, tá? Independente da região que seja, o caráter é uma coisa que ela não escolhe região, raça, cor, ou a falta dele, né? A falta do caráter. Aí o cara acabou que não falou mais nada. Lógico, não tem mais argumento.
cara não tem mais argumento. Por que eu fui morar no Pernambuco? Porque eu quis. Simples. Isso não diz respeito a ti. Só diz respeito a mim e a minha família. O que me impede de voltar lá pro sul? Nada. O que me obriga a ficar no Pernambuco? Nada. Então, a partir do momento que o meu registro diz que eu sou brasileiro, eu vou morar onde eu quero. Ninguém tem o direito de dizer se eu posso, ou aonde eu tenho que morar, ou para eu calar a boca, ou para eu falar. Tá? Então, a gente tem que respeitar as pessoas, mas não deixar as pessoas faltar com respeito com a gente também. Ah, como eu já falei, eu nunca faltei com respeito com o pessoal do Nordeste. Já tive discussões com nordestinos por causa de eu ser do Rio Grande do Sul, já. Já fui discriminado no Nordeste por eu ser gaúcho, já. Então qual é que é a diferença do nordestino pro gaúcho em relação a isso? Em relação a xenofobia? Em relação ao preconceito? Em relação a racismo? Racismo. Por que não racismo? Eu sou branco. Aí porque eu sou branco eu não sofro racismo? Já sofri racismo, sim. É engraçado. Se eu chamar, hoje eu nem sei mais se é negro ou se é preto. A gente não sabe, não tem como saber. Se chamar de negro é racismo, se chamar de preto é racismo. Se eu chamar de afrodescendente é racismo. Então a gente não sabe mais como a gente pode chamar uma pessoa. Que não seja da mesma cor que a nossa. Que tudo é racismo para eles. Agora, eles me chamar de branquelo, me chamar de russo, me chamar de alemão. Aí pode. Aí não é racismo. Como que não? Aí engraçado, o que eu acho engraçado? Eu não quero me posicionar, tá, em questão política, porque, que nem eu falei pra vocês, o meu canal não tem nada a ver com isso, tá? Eu quero deixar ele bem distante dessa guerra por conta de política. Mas depois que criaram as minorias, o Brasil é um campo de guerra, virou um campo minado. Aí veio o povo falar: ah, os negros são a minoria. Onde que os negros são a minoria no Brasil? Que a maioria da população do Brasil é negra ou parda. Os brancos têm menos de 1/3 da população brasileira. Então quem é a minoria no Brasil? Ah, os pobres. Os pobres são a maioria no Brasil. A minoria são ricos. Aí a gente vive num país aonde a gente não pode falar nada, não pode expressar a nossa opinião, mesmo ela sendo a certa, porque vai ter gente que vai se sentir ofendido.
descendo, segurou para quem tá subindo. Tem aquela peça ali, né, excessiva ali. Eu segurei. Eu esperar o rapaz que já tava descendo, eu sei que ele tá carregado, eu tô vazio. Aí ele segurou, me deu sinal para mim vir. Ah, então eu vou finalizar aqui esse vídeo. Que esse vídeo aqui tá mais com um tema aqui sobre um desabafo, tá? Em relação ao que tá acontecendo lá com o povo do Sul, tá? Independente de ter gente que merece ou não ajuda, tem gente que merece ou não ser respeitado. A gente tem que esquecer isso, esquecer o lado político, tá? Esquecer a ideologia política. Eu acho que tá mais do que na hora da população continuar mostrando que tá unida em prol de quem necessita, tá? Tem muita doação que não tá conseguindo sair dos lugares porque não tem caminhão para transporte. Tá? Não tem. Eu até nem perguntei pro patrão se ele ia de repente disponibilizar algum dos caminhões para levar ajuda lá pro sul. Ah, eu sei que ele também não tá numa situação tão boa assim, que ele paga a parcela dos caminhões, né? A parcela desse caminhão aqui é 25 mil reais mensais. Então, eu nem cheguei a comentar, porque eu sei que ele vai falar, porque não dá, porque aí eu tenho que bancar a viagem. Tem muita empresa aí que tá pagando combustível, tá pagando até frete para levar essas ajudas aí, para conseguir os caminhões para levar ajuda. Tem gente que não tá indo de graça, tá? Só para vocês terem noção. Tem caminhão que tá recebendo para levar essas doações, tá? Tá sendo pago frete. Lógico que não é o mesmo frete de uma carga normal. É um frete um pouco mais baixo, até porque é uma ajuda, né? Um ajuda um pouco de um lado, outro um pouco do outro. Que hoje não tá fácil para ninguém, principalmente para o transporte, para o caminhoneiro autônomo. Grandes empresas têm como bancar, têm como custear, mas um autônomo não tem como custear uma viagem de 1.000, 2.000 quilômetros aí para levar ajuda, se não tem nem dinheiro para pagar a parcela do próprio caminhão, ou não tem o dinheiro para abastecer o caminhão para fazer a viagem. Então as empresas estão pagando frete para eles para levar. Acho justo. Só que isso, amanhã ou depois, vira ao contrário. Tá? E outra coisa, caso aconteça alguma tragédia em algum outro estado, simultânea a essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vocês podem ter certeza que o povo de lá vai dividir as doações com outro estado, tá? Isso vocês podem ter certeza. Então a gente tem que pôr a mão na consciência e se colocar no lugar do outro, no lugar de quem está passando aquilo. Por aquilo. Podia ser eu, podia ser a minha família ali. Ninguém sabe ainda a extensão do prejuízo. Ninguém sabe ainda. Só depois que as chuvas baixarem para saber qual é que é a proporção da desgraça. Então isso ainda não acabou. Isso aí só vai acabar depois que for ter a contabilidade do prejuízo, tá?
muita gente aí, muito empresário ajudando financeiramente. Só que infelizmente esse dinheiro não vai chegar em quem precisa. Não vai chegar naquele pai de família que perdeu a casa. Ele não vai pegar aquele dinheiro na mão para reconstruir a sua casa. Infelizmente isso vai acontecer. Muita gente vai precisar de material de construção, tá? Vai precisar de cimento, tijolo, madeira, né? Folhas de brasilite para reconstruir as suas casas. Porque o governo não vai fazer isso. O governo não tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para muitas coisas, mas para isso não tem. E essas pessoas que doaram milhões, alguns artistas, cantores, que foram muitos, a gente não sabe para onde é que vai esse dinheiro. Será que vai ser usado para comprar materiais de construção, pelo menos para doar para essas pessoas que perderam as suas casas, para reconstruir as suas casas? A gente não sabe, não tem como saber. E sabe por que a gente não tem como saber? E como eu falei no início do vídeo, independente da cidade, do estado ou da região que more, a gente não sabe da índole da pessoa. A gente não conhece qual é que é a capacidade de cada um de ajudar ou de se aproveitar. Isso a gente só vai ver na hora que a água baixar e o povo for tentar reconstruir as suas casas. Se esse dinheiro vai acabar chegando dessas doações em espécie, se essas doações vão acabar chegando em quem realmente precisa para reconstruir a sua vida. Tá? Eu sei que é um assunto que não agrada as pessoas. É um assunto que não tem muito interesse, mas é um assunto que tem que ser falado e tem que ser lembrado, tá? Porque a desgraça do Sul de hoje pode ser a de qualquer estado amanhã, tá? A tragédia, isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa, com qualquer região, tá? Então, sejamos mais humanos. Aí aqui é o seguinte, isso aqui é a ponte de madeira, tá? Vou desviar do assunto. Eu particularmente, eu não entro com outro caminhão junto em cima da ponte, tá? Para não sobrecarregar o peso da ponte, tá? Eu espero o caminhão que tá em cima sair da ponte para eu entrar. Só que nem todo mundo é assim. Tá? Tem uns aí que entram um atrás do outro em cima da ponte. Ninguém sabe como é que tá essa ponte, ela é madeira. Ninguém sabe se ela vai aguentar o peso de 2 ou 3 caminhões em cima. Tá? Então só uma dicasinha pra vocês. Mas enfim, vou encerrar aqui o vídeo e já vou em seguida começar um outro, aí sim, falando apenas do trecho que eu estou passando aqui, tá? Obrigado a todos aí, desculpem pelo desabafo, mas era uma coisa que eu tinha que falar. Eu não consigo guardar só pra mim isso, diante de uma tragédia tão grande, ainda ter pessoas que têm uma mentalidade dessas.
e não tem amor ao próximo. Tá bom, hein, meu povo? Obrigado a todos aí.